dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo do Alto Pocket com a nossa série de discipulado. Temos aqui alguns vídeos, então se você ainda não assistiu algum, clique em algum cantinho aqui que você vai encontrar a série com todos os episódios, tá certo? E estamos aqui hoje com o nosso pastor Niles falando sobre os princípios fundamentais do discipulado. E hoje, meu pastor, eu queria falar sobre autorresponsabilidade. O que seria essa autorresponsabilidade na vida do discípulo? Olá, Ana. Olá, vocês. Bênção pura estar com você aqui. Autorresponsabilidade na vida do discípulo é um processo, digamos assim, é um termo bem amplo que envolve muita coisa, né? Antes de falar exatamente sobre isso, é interessante que nós estamos, sei lá qual vídeo do podcast, Também não sei não. da série, mas é interessante que a gente não falou nenhum método até agora, né? Sim. E todas as vezes que alguém chega na igreja, assim, do outro, e está fazendo discipulado, pergunta assim, vocês usam que material? Primeira coisa que pergunta A Bíblia. Primeira coisa que pergunta é qual material usa. Eles entendem discipulado como aulinha, como conteúdo. E não como vida na vida. Você vê que é outra cabeça. Então eu espero que as pessoas estejam entendendo que nós não estamos falando de método. Quando é que começa descendo, você que for pastor, dentro de sua cabeça descendo o púlpito. Dentro de sua cabeça descendo o púlpito. E você, pessoa que está assistindo, não é pastor, entendendo que é nas relações que as coisas vão acontecer. Pronto. Temos que ter resposta para a vida, não para a cabeça das pessoas. Para a vida das pessoas, não para a cabeça. Para o feijão, para a área financeira, enfim, vamos voltar. Autorresponsabilidade. Essa é uma dinâmica interessante porque aí fora da vida de Deus, da vida do reino, as pessoas, elas muitas vezes são o que fazem. Né? Elas se definem pelo estado. O que você é? Eu sou médico. Eu sou advogado. Não, você é um ser humano, pô. Não, eu sou advogado. Ele define, eu sou professor. Ele define pelo que faz, o que ele é. Né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente cria uma espécie de ideias de que tem muitas coisas erradas que eu fiz, e aí a gente coloca na lixeira, mas não apaga a lixeira. Fica lá. E depois, as coisas certas que eu fiz, então eu crio um mecanismo de compensação. Eu me sobreelevo com as coisas certas, para compensar as coisas que ainda estão na lixeira. Quem conhece o Windows, estou falando de Windows. Aí o que acontece? Chega um momento em que Jesus entra na vida da pessoa, e Jesus falou, eu posso dar um clique aqui na lixeira e limpar a lixeira? Não, deixa a lixeira aí para eu me lembrar. Para me lembrar o que meu pai fez contra mim. Mas seu pai já morreu. Não, mas eu só tenho essa ferida aqui porque tá na lixeira. Jesus, quando chega, vai clicar na lixeira para limpar. Aí, essas outras coisas, você acha que isso é isso tudo mesmo? Então, esses polos, para trás, para frente, para baixo, para cima, eles na verdade estão enganando a pessoa em relação a assumir tudo que é verdade e jogar fora tudo que é mentira. Eu sou a pessoa mais capacitada dessa igreja. Mentira. Mas o cara acredita. Ele vai dizendo mentiras para si que ele considera verdade e vai se afirmando em cima daquilo. Eu sou o melhor pregador, eu sou uma pessoa muito legal, todos gostam de mim, seja o que for, verdades assim sobre si. Mas os fatos da vida que trouxeram a pessoa até ali e os fatos que ele vai praticar e viver e processar, ele também não mexe com aquilo. Então o que Jesus faz? Ele chega para os seus discípulos e não diz, você não me disse que ia me seguir? Mais ou menos isso. Pedro, tu me amas 3 vezes. Igual às 3 vezes que negou. Ou seja, ele está trazendo em evidência aquilo que pertence à vida da pessoa, realmente é o que ele é, e se ele não assume aquilo que ele de fato é, de fato que ele foi, ele então vai ficar negando aquilo ali, e então ele vai viver uma vida de máscara e uma vida de esforço. E a graça de Deus é para pecador. A graça de Deus não é para gente boa. Então, se você não entende quem você é, não precisa da graça. Se salva a si próprio. Então, quando Paulo encontrou a graça, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Quando ele encontrou a graça, ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos. Então, ele assume que ele perseguiu a igreja. Ele assume que ele fez besteira. Ele assume a história dele. E aí o próprio, como eu já falei em um dos podcasts, o próprio Davi, na hora que ele acabou de fazer a besteira com Batseba e Urias, o que ele fez? Escreveu um salmo e mandou cantar. Eu falei, por que tu me dá esse livro para cantar? É porque eu não presto.
em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Está escrito no Salmo que ele pecou. Ou seja, aquela história, eu assumo aquela história para assumir a minha transformação. Perfeito. Então eu assumo os fatos, os atos, os pecados que eu fui, isso em relação ao passado, para eu poder vencê-los. Igual a primeira regra do Alcoólicos Anônimos. Primeira coisa que ele diz, o que é? Eu sou alcoólico, alcoólatra, eu estou limpo há 285 dias. Ele diz, eu sou, mais ou menos assim, eu sou pecador e não estou pecando. Pela graça de Deus. Então essa postura de assumir mata a hipocrisia. Porque no ambiente religioso, todo mundo esconde a parte ruim e bota para fora a parte boa. E você tem um monte de hipócrita escondendo e lutando para mostrar só a cara boa. Quem é que tem cara boa diante de Deus? Eu? Ninguém. Ninguém tem cara boa. Então a autorresponsabilidade significa ele assumir quem ele é em tudo. Ele assume aquilo que ele foi, a história dele. A pessoa assume também as suas virtudes e diz o quê? Foi Deus que me deu. 1 Coríntios 4, né? O que alguém recebeu, o que alguém tem que não tem recebido? E ele, então, assume a identidade em Cristo. Então, ele tem o que ele fez, o que ele é e o que ele é em Cristo. Então, ele está resolvido. Agora, ele tem que viver essa responsabilidade de assumir tudo aquilo que ele fizer, ele assumir diante de Deus e diante de quem quer que seja. Assumir. E é um processo contínuo, porque o ser humano, querendo ou não, ele tem pontos cegos. Sim. Eu sei o meu passado, sei o meu pecado, mas eu trago uma carga aí também de informações que eu vivi. E aí eu estou ali naquele processo, reconhecendo que é a graça do Senhor que me mantém ali. Que se hoje a gente sabe operar uma mesa de som, Isso. se a gente sabe operar alguma coisa, foi porque o Senhor me capacitou para Isso. que eu tivesse aquilo. Mas ao mesmo tempo eu tenho crenças, eu tenho pensamentos que vieram que eu ainda não tenho noção daquilo. Isso. Então, aquele comportamento ali, quando eu reconheço, por exemplo, quando você... Quando reconhece o tal comportamento. Isso. Olha lá a chave disso tudo. Quando eu reconhecer aquele tal comportamento, aí sim, Jesus tem misericórdia. Isso. Corre pros pés da cruz. Isso. Jesus, isso daqui eu não quero mais viver. Então, eu percebo, por exemplo, quando eu falei, né, aquilo não é o ídolo pra mim. E aí você falou, não é o ídolo. Aquilo ali é um ídolo pra mim. Uhum. Tá aqui. Então, Jesus, isso é um ídolo pra mim. Eu reconheci aquilo e eu mudo aquilo. Eu peço a mudança para aquilo. Observe que coisa linda. De novo a psicologia do discipulado. Olha que coisa linda. Pergunta assim pra você. Aquilo que você viu que tá errado, que você praticou errado, Jesus já sabia? Já. Isso muda a sua condição de ser filho de Deus? Não. Olha só, o pecado não tira a sua filiação. Não, peraí. Não, eu deixo de ser filho. Como tem gente na teologia assim, cuidado, porque se você pecar, Jesus vem e você fica. Entendi. Então a salvação não aconteceu. Ela acontece todas as vezes que eu peço perdão. Entendi. Então quando eu peço perdão, sou salvo. Não pedir perdão, sou perdido. Então, céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno, 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 céu, inferno, inferno. Que loucura. Não entendi. Isso não é um processo. Isso não é um ato consumado. Jesus morreu, ressuscitou. E não fez isso uma vez, duas, três. Fez uma só. E definitiva. Então, Jesus te salvou e botou o Espírito Santo dentro de você. Aí você peca. Deixa de ser filho? Não. Observe bem. Então, a sua identidade não é alterada pelos seus processos. Assuma que você é filho de Deus, fim, acabou. Assuma que ele é seu pai, fim, acabou. Assuma que você tem um advogado que, por sinal, é filho do juiz. E que, por sinal, está do lado. Então você tem... Você está do lado do vencedor. Na linguagem brasileira, você tem pechada. Ele facilita as coisas pra gente no céu. Ele futuca assim com o cotovelo esquerdo, porque o pai não é direito. Futuca com o cotovelo esquerdo e fala... Eu sei o que é isso. Tu não sabe não, mas eu sei. Não é fácil. Perder uma pessoa não é fácil. Ele está ali lutando para vencer esse luto. Jesus chorou perante o túmulo de Lázaro, então ele futuca o pai, dá um tempo para ele. Entendeu? Então esse processo não muda a identidade. Quando a gente é livre, a gente não é livre da nossa identidade, a gente é livre dos nossos maus comportamentos. A gente tem uma parte toda boa, que é a que Jesus deu, e a outra parte é em processo, que é toda ruim.
Quer dizer, eu não era nada. Eu continuo sendo filho pecando. Então, eu não quero pecar. Claro que eu não quero, mas eu estou limpando. Poxa, me masturbei de novo. E aí, por que aconteceu? Me diga como foi que começou. O que foi que aconteceu hoje para você fazer isso de novo? Não, eu estava orando e me masturbei. Deixa de conversa, rapaz. Deixa de conversa. Fala a verdade. E aí ele vai, não, eu repeti de novo. E por que você repetiu? Como é que tá você? Aí você chega e fala assim, como é que tá você na alimentação? Ah, não, rapaz, eu comi pra caramba. E aí depois se masturbou. Como pode? Exato. Você não regrou a si próprio. Você não subjugou o seu corpo. Então, este pecado é co-irmão do outro. O desregramento na comida levou você ao desregramento sexual. Aí o cara, meu Deus. Aí ele vai, entra na academia. Outra coisa, consulte nutricionista e comece a fazer um regime. Então, o regime tira a masturbação, tira o vício. Como é possível? Porque alguém que está ministrando, aconselhando, chegou para ele e mostrou a conexão de uma coisa com a outra. Ele deixou de ser filho? Não. Ele tem identidade de filho de Deus, de irmão de Jesus. Está tudo resolvido na identidade, mas essa parte aqui está sendo limpada. Então ele pega e fala. É isso que é autorresponsabilidade. Perfeito. Eu lembrei de uma palavra de irmã Lídia, que Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro, né? E mandou tirar a pedra, Lázaro venha para fora. E aí ele estava todo enfaixado. E ela fala assim, quem desenfaixou? Quem foi que desenfaixou? Não foi Jesus. Porque existem processos que são feitos por nós. E então, por exemplo, assim, vou tirar aqui, ó, a falta de perdão do pai, vou tirar aqui a masturbação, vou tirar aqui a amargura do coração, vou tirar o egoísmo e eu vou desatando isso. E isso é muito, com o versículo que eu sempre repito, a vereda do justo. Eu fui justificada. Então a vereda do justo é como a luz. Já sou justo. Exatamente. Da aurora. Vai brilhando demais até ser dia perfeito. O que é esse brilho? É a luz entrando. O que é a luz entrando? Que a gente já falou sobre andar na luz. Agora, observe, você citou um exemplo bem legal, vou fazer um paralelismo de Lázaro com a parábola do bom samaritano, que é a mesma coisa. O que é que acontece? Quando Lázaro sai, Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Não foi Jesus. Foi quem? Foi a igreja. A igreja desata. Ninguém tira suas próprias ataduras. Sim. Ninguém tira. Tá, vamos lá. Samaritano, encontra um cara, ladrão, os salteadores, pegaram ele, passou levita e tal, não importa isso aí. Ele leva, coloca no jumento, vai para a estalagem e disse, cuide dele e aqui estão as moedas e eu te pagarei quando voltar. Quem é que cuidou, de fato, daquele doente, daquele homem que foi assaltado? A estalagem. E quem foi que levou ele para a estalagem? O samaritano. E quem é a figura do samaritano? É Jesus. Jesus é o samaritano. E por que Jesus é o samaritano? Porque ele é rejeitado. Ninguém quer saber do samaritano, que ele não presta. Jesus não presta, morreu pelado na cruz. Então o samaritano foi lá, colocou o doente na estalagem. A estalagem é a igreja. Então, aí, mas Jesus me carregou, Jesus me salvou. Isso, fica com essa coisa, isso te basta. Agora deixa que a gente te limpa. Deixa que a gente te limpa. Não, agora vai, rapaz, deixa de ser grosso. Aí você tá lá na sua conexão, rapaz, deixa de ser grosso, rapaz, deixa a menina falar. Aí, por quê? Porque aquele discípulo cortou a fala da menina no meio do negócio. Falou, rapaz, deixa de ser grosso, rapaz. Não me admito. Não, eu tô te exortando, rapaz, qual é o problema? Deixa eu falar, deixa eu terminar. Então você está tirando o que? A grosseria daquele camarada. Mas ele é filho do mesmo jeito. Então ele deveria ser, me perdoe aí que eu fui grosso. Ele é que tem que fazer isso. Você que tem que admitir suas melecas. Eu admito as minhas, você admite as suas. Não altera quem eu sou. Então a autorresponsabilidade, tem muita gente que tem medo, e aí é onde entra o ambiente religioso. A hipocrisia, porque acha que vai descer na escada da ascensão religiosa. Vai mesmo, porque tu tá num ambiente religioso. Mas nunca vai descer na escada de quem você é para Deus. Perfeito. E uma coisa bem diferente. Eu assumir não justifica, né? Por exemplo, eu fui grossa. Tá, então eu vou continuar sendo grossa? Não justifica. Quando eu estou assumindo minha responsabilidade perante aquilo. Eu errei. Ai, por que você tá dizendo que você errou? Às vezes a pessoa até acha ruim, né? Não, eu errei, meu filho. Ó, pecadora aqui, ó, carne. Isso. Eu errei. Mas existe alguém que me perdoa, alguém que consegue, que me ajuda. Isso.
a mudar o caminho. A metanoia, né? Exatamente. A mudança de rota, a mudança de Você vê caminho. que não tem problema de você dizer que errou, porque não vai alterar a sua identidade, então acabou os mimimi de se defender. Sim. Lugar de hipócrita em ambiente religioso. É máscara, 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 máscara. Você só lida com máscara. Quem lida com as realidades comportamentais, eu lido com as minhas, você lida com as suas. Eu ajudo você? Ajudo. Mas você também me ajuda, nem sabe. Essa que é a questão. Quando a pessoa chega lá, eu queria falar que eu fiz assim, fiz isso, tal, tal, tal. Os outros que estão assistindo, Jesus me ajude a ser aberto assim. É assim mesmo que acontece. Aqueles que estão vendo o outro ser aberto, falei, eu sou hipócrita. Porque está escondendo. Ele aprende com a abertura do outro. E por que o outro é tão aberto? Porque aquilo que ele é em Cristo não é alterado. Não é alterado. Então ele pega o comportamento e joga tudo em cima da mesa e trata tudo aquilo ali. Depois de um tempo ele está muito mais na frente daquele que ficou se defendendo, que não tem autorresponsabilidade, que não assume as suas misérias para se livrar delas. Assume, dá o nome e depois... Qual foi a primeira coisa que Deus mandou fazer? Adão, quando estava lá no paraíso, mandou lavrar e guardar e trouxe os animais para ele. Sim, dá nome. Vai fazer, dá nome. Então, pecado que você não dá nome, comportamento que você não dá nome, você não controla. Você dá nome para o cachorro para poder... Totó, vem cá, Totó. Você dá nome e controla. Então você tem que dar um nome. Você dá um nome àquilo ali, rapaz, eu fui grosso. Então, quando você botou a palavra grosso na história, então você pode se livrar daquilo. Você dá o nome, assume a responsabilidade por ter sido grosso, estúpido. Eu fui estúpido com você. Dá o nome e se livra. Eu me masturbei. Deu um nome, aquele negócio. Então você controlou aquilo. Porque quando você entrega para Deus, eu já sabia, já tinha visto. Aí você assumiu diante de Deus, você confessou. Confessar é homologueu no grego. Homologar, você homologou, eu já sabia, meu filho. Eu só estava querendo que você tirasse esse lixo. Eu lembrei de uma pregação que a gente da liderança assistiu, de John Bevere. E aí, ele tava contando uma história de um cara que tava meses na igreja e não conseguia se livrar do cigarro. Isso. E chegou alguém que se livrou rapidinho. E aquela pessoa que não conseguia se livrar, ele tava orando. Senhor, por que eu não consigo me livrar? E a outra se livrou rapidinho. E aí falou assim, porque você gosta. Aí, o problema não era o cigarro. Não era o cigarro, exatamente. Ali, aquela pessoa que ela se livrou rápido, provavelmente ela já assumiu a responsabilidade dela. Isso se livrou disso. E numa igreja com discipulado, todo mundo se livra muito mais rápido dos seus entraves. Por quê? Porque alguém está perto vendo, sinaliza, ou se você quiser, aponta, ou se você quiser, exorta, tanto faz as palavras, sinaliza aquilo ali, e a pessoa, mas eu não consigo. E ela começa a interagir, começa a entrar num processo, e depois de um tempo se livra. Sempre é assim. Perfeito. Gente, nós estamos ficando por aqui. Quer falar mais alguma coisa, meu pastor? Não, pensa pura. Nós vamos ficando por aqui com mais um tema do nosso podcast, Papo do Alto Pocket, sobre discipulado. Deus abençoe a sua vida. Super.